Olá, meu nome é Guilherme Lima, eu sou professor e desenvolvedor de software aqui na Alura e estou muito feliz que você quer aprender mais sobre servidor, JavaScript, Node, Express e nós temos um projeto simplesmente incrível na qual a gente vai desenvolver do zero. E para esse desafio eu não estou aqui sozinho, eu estou com ela. Oi, Tudo bom, Ju? tudo bom? Eu sou a Joa Moazei, eu sou desenvolvedora e instrutora na Escola de Programação da Alura, junto com o Gui. Meu foco é Node.js e ecossistemas JavaScript em geral para back-end. Muito bem. E eu estou com André. Tudo bem, André? Tudo ótimo, ainda mais nessa companhia, com o pessoal que está acompanhando a gente nessa imersão para saber mais sobre o que tem nos bastidores. E é claro, com vocês dois, que eu sou super fã. Eu sou o André Davi, eu sou desenvolvedor, sou professor e coordenador lá na FIAP. E hoje o que eu quero compartilhar aqui é essa ideia de a gente entender o funcionamento de um servidor, de um back-end, API, um monte de palavra nova, um monte de palavra difícil, mas a gente vai seguir um ritmo bem legal para você conseguir acompanhar a nossa imersão do começo ao fim, né, Gui? É isso aí. E eu quero mostrar o que a gente vai desenvolver nessa aplicação. Olha só, eu estou compartilhando a minha tela agora com vocês e nós temos uma aplicação inspirada assim no mundo real, né, numa outra rede. Numa rede que o pessoal talvez conheça, Talvez não, exatamente, chamada de Instabytes. Olha só, tem uma foto, essa foto que vocês colocaram para me homenagear, coisa Sim, assim. Ó, sim. obrigado, gente. Ó. Então tem uma foto minha aqui, escrito @GuilhermeLimaDev, né, uns números aqui embaixo. Então a gente tem a página de perfil, né, a página principal. E aqui a gente tem algumas imagens que, ao clicar nelas, a gente consegue ver uma descrição dessa imagem. Tá E bom? aqui tem já uma coisa muito interessante pra gente comentar, Gui, pra gente começar a entender também o nosso objetivo aqui, o que a gente vai construir. A galera tá vendo que essa página ela já tá pronta e ela tá funcionando ali. Você clica na foto, a foto se expande, você clica em outra dos lugares maravilhosos que tem aqui, você consegue ver que os detalhes mudam, então o detalhe da Torre Eiffel não é o mesmo do Coliseu, sei lá. Tudo isso está funcionando, mas tem um detalhe legal. Isso é só front-end. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente está vendo nessa página, tá lá no código HTML da página, tá escrito, olha, essa imagem aqui vai aparecer nessa posição com esse texto. Eu sei que quando a galera ouve isso, deve estar perguntando onde que eu tô arrumando um problema nessa história toda. E o problema é, nós estamos falando de uma página estática, uma página onde todos os conteúdos que estão aqui só vão ser alterados se alguma pessoa desenvolvedora sentar, abrir o código e ficar mudando a página. E fala sério, né, Ju? Isso aí seria o pior cenário no mundo. Exato. Se vocês pensarem em qualquer coisa que vocês acessam hoje na internet, nada funciona dessa forma. Você vai na rede social, você posta uma imagem nova, ela aparece na página. Você faz um comentário, o comentário aparece na página. Então, não existe no mundo real esse caso de alguém abrir o HTML, fazer uma alteração, fechar de novo. Porque o HTML, a partir do momento que ele está na tela, teoricamente, ele é estático. Nem sempre, mas vamos considerar, neste caso, sim. Então, como que os sistemas, como que os produtos de tecnologia funcionam? Como que a gente consegue fazer um comentário, o comentário aparecer na página e ele fica salvo? Porque se você abrir de novo em outro lugar, ele vai estar lá. Como que funciona? Interessante. É isso que a gente vai descobrir nessa Muito imersão. legal, Ju. Olha só que curioso. Eu tenho uma aplicação que a gente vai usar como referência, só para a gente contextualizar, chamada Alura Books. Nela a gente tem uma série de livros. Então, existem diversas informações, como o título, né, do livro, quem foi a pessoa que escreveu esse livro, o preço, a categoria. Entretanto, essa aplicação não está com os dados estáticos. Toda a informação vem de uma outra base de dados e a gente consegue acessar essa informação. Vamos ver? Vamos ver, esse exemplo que você puxou, Gui, é bem legal, porque é um exemplo onde a gente precisa fazer essa atualização. A galera tá vendo agora, pela sua tela, o que a gente chama de um arquivo ou de um texto no formato JSON. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais pra frente, não precisa se preocupar, eu sei que é uma palavra nova, um termo novo, mas o que eu quero que você se concentre enquanto acompanha a gente. Tá vendo que nesse texto que a gente está olhando, nós temos escrito título e na sequência o título de um livro? Preço e o preço de um livro, autor e o autor e assim sucessivamente. E se a gente explorar um pouquinho mais, Gui, a mesma estrutura se repete no próximo livro. Ó. Na parte de baixo eu tenho lá título, o preço e tudo mais. O que está acontecendo? Tem algum sistema, que vai ser nossa responsabilidade construir logo mais, que ele está puxando esses dados de algum lugar.
provavelmente um banco de dados, que é onde a gente guarda essas informações. E aí esse sistema tá pegando esses dados e deixando nesse formato bonitinho, nesse tal de JSON que eu te falei. Por quê? Vamos voltar para o front? Porque lá no front, a pessoa desenvolvedora não vai precisar, na mão, colocar a imagem do livro, o nome, o valor. De onde que ela vai pegar? Ela vai consultar esse JSON que eu falei para poder extrair todas as informações de lá. Então, eu sei que parece uma coisa muito complexa, mas na verdade a gente está falando de uma coisa simples, de separar o front do nosso sistema, a parte onde o usuário interage, onde ele clica e tudo mais, com o back-end do sistema. E para te ajudar nessa jornada, nós preparamos o curso de nivelamento, que é o curso de lógica de programação, na qual ele está disponível desde o momento que você se inscreveu na imersão até a aula de hoje, tá bom? Então vai lá, faz o seu curso de nivelamento para que você consiga acompanhar toda a imersão de um jeito ainda melhor. Então a galera já sabe, Gui, nesse ponto, que tem um curso que eles poderiam ter visto antes para tirar as dúvidas. Já sabem que a gente vai dividir o nosso front do nosso back-end. Vamos começar a preparar o nosso ambiente de programação para a gente poder ter na máquina tudo que nós precisamos, e aí sim a gente vai fazer a criação desse back-end, porque sim, com o Node, com o JS, logo na aula 1, a gente já vai sair com alguma coisa com carinha de servidor pronta. É isso aí. E para não deixarmos nenhuma lacuna, temos uma assistente que vai nos ajudar muito, que é o Gemini. Observa aqui, ó, acessando pelo link alura.tv/google-gemini, você vai ter acesso a ferramenta, a inteligência artificial do Google, uma ferramenta que nós vamos utilizar para ser a nossa assistente durante o desenvolvimento. Então, determinadas explicações, tópicos, termos, a gente pode usar aqui também. Por exemplo, né, a gente não vai ler, mas só a fim de conhecimento, poderia perguntar qual a diferença entre back e front-end. Opa, escrevi tudo errado, front-end. O bom é que a gente atesta mesmo o Gemini para ver se ele está em dia. Isso, e vou até falar assim, ó, me explique com palavras simples. Assim que eu executo, ele vai trazer informações sobre essas carreiras, essa diferença, né, em uma explicação com palavras mais simples, que você vai poder fazer isso quantas vezes você quiser durante toda a imersão, tá bom? Vão existir alguns momentos em que eu vou realizar de fato essa busca, mas o que eu quero fazer agora de verdade é como que a gente cria o nosso ambiente para desenvolver o nosso servidor, Ju? Vamos lá. A gente vai desenvolver em JavaScript, que é a nossa linguagem de programação preferida, aqui na imersão. A nossa foi amplo, mas a imersão é assim. Para essa eu vou de JavaScript. Sim. O JavaScript, originalmente, ele foi feito lá em 95, 96 para ser executado dentro do navegador. E é por isso que no curso de nivelamento, se você já fez imersões voltadas para front, você abre o navegador, sai codando. Só que a gente vai sair do navegador, né? A gente vai pro back-end. Então, nós precisamos de um outro ambiente, digamos assim, que seja capaz de entender um arquivo JavaScript e executar. Porque o navegador é onde a gente vê os gatinhos e as redes sociais, mas também é onde executa o JavaScript. Então, existem alguns ambientes que a gente pode usar para desenvolver com JavaScript fora do navegador. No caso, nós vamos usar o Node.js, que é o primeiro, né, o mais antigo, a primeira vez que o JavaScript saiu do navegador e é um dos mais utilizados. Então, posso pesquisar? Pode pesquisar. Node.js. Nodejs.org. Ótimo, posso clicar nesse primeiro link? Pode clicar. E a gente vai instalar esse ambiente. Então, você pode clicar se tiver em português, vai ser descarregar o Node.js. Na versão LTS, como está na tela. E o Gui está fazendo o processo de instalação, ele baixou, né? Tem várias caixinhas, você pode ir clicando em Next. A instalação é Next, até, né? Por enquanto é. Aqui, você que está clicando Boa. Aí aqui ele tá falando assim, ó, as licenças, detalhes, Só aceita, né? Aqui, ó, olha o tamanho disso aqui, gente. Mas a minha pergunta, será que alguém lê isso? Eu conheci uma pessoa que lê. Então fechou. A gente deveria ler sempre, porque isso aí tá para estabelecer algumas regras de uso. Sim. Mas no caso do Node, a gente tá falando de uma ferramenta que é super amplamente utilizada, numa versão... Vai utilizar dentro dos... A gente vai usar nos padrões, então vamos só no Next. Então eu vou colocar aqui, ó, Next, vai deixar lá em Program. O arquivo, Program File, os arquivos de programa é esse lugar mesmo. Pode instalar você pode, chocolate acho que não precisa, né? Não precisa, né? Então vamos lá. Vou dar um Next aqui, instalar. Aí ele falou com administrador, né?
E aqui eu já quero contar uma curiosidade importante para o pessoal sobre o Node ou sobre esse tipo de ambiente que a gente instala. Dependendo do sistema operacional que você usa, às vezes é necessário, depois da instalação, reiniciar a máquina ou, como a gente vai trabalhar no ambiente de terminal, reiniciar o terminal também. Então, só para deixar essa dica, se você instalar o Node e na hora que a gente for verificar a versão, você perceber que o seu não está verificando, está mostrando um erro, talvez seja necessário simplesmente reiniciar o computador e tudo vai dar certo. Vamos testar isso aqui? Eu quero ver isso aqui, ó. Esse aqui era o projeto que a gente estava usando anteriormente, né? Que é o Instabytes, na qual todas as informações estão no HTML. Isso. A gente vai tirar as informações do HTML e vai criar o nosso servidor. E Gui, aqui a gente tem uma oportunidade, porque o profissional de front e de back geralmente são pessoas diferentes. Então a gente pode imaginar que esse projeto que a gente mostrou na tela, ele está encerrado. A gente pode fechar ele aqui no VS Code, porque foi um outro profissional que desenvolveu. E nós, a partir de agora, vamos desenvolver só o back. Então a gente vai criar um projetinho novo, uma pastinha nova. Vamos começar do zero dentro do VS Code. Legal. Eu vou clicar aqui para ele fechar esse projeto, Close Folder, e vou fazer o seguinte, ó, já que a gente vai criar, ele está aqui, ó, Instalike, página inicial, tá? Eu vou clicar com o botão direito, criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de Instalike-back. Perfeito, pode ser. Que aí faz sentido com isso que você falou, né? O profissional de front e back não necessariamente estão no mesmo arquivo, na mesma pasta ali trabalhando. Cada um está em um local separado e em um determinado momento a gente junta, né, essas habilidades. Perfeito. Como que a gente inicia um projeto para ter o nosso servidor, Ju? Bom, nesse momento a gente já está usando o VSC, né, o Visual Studio Code. A gente vai deixar material para instalação caso você ainda não tenha instalado. O que o Gui fez? Foi lá no menu inicial, tem um ícone terminal, se você quiser mostrar, para a pessoa abrir o terminal. Ah, verdade, boa. Lá nos três pontinhos, terminal, ou qual que é o atalho Ctrl J. Ctrl J. A gente vai usar muito, né? Sim, agora a gente saiu do navegador, nossa principal ferramenta é o terminal, que é a tal da tela preta. O que a gente precisa fazer? Precisamos avisar primeiro que esse projeto é um projeto Node, então a gente precisa criar uma pequena estrutura, para que quando esse projeto execute, ele saiba, né, entre aspas, que é um projeto Node.js. Vamos verificar só se o Node foi instalado mesmo? Vamos. Bem lembrado, porque eu já tinha esquecido. Qual que é o código? Qualquer coisa que você instalar, e se for uma pessoa dev e quiser verificar a versão, provavelmente você vai ter que escrever o nome dessa coisa, --version. Como a gente quer saber a versão do Node, nós vamos escrever Node-version ou Node-v. Tá. Tanto faz. Eu vou testar as duas. Então ele deu aqui, ó, Node-version 2211, ou se eu faço assim, ó, Node-v, dou Enter, mesmo resultado. Isso significa que o Node está no nosso sistema operacional, foi instalado, mas não necessariamente nesse projeto. Não. Porque a gente precisa informar, né? Exato, ele está instalado, o que a gente chama de globalmente, né? Ou seja, todo computador consegue acessar e usar. Ótimo. Uma coisa muito importante, o Gui acabou de instalar o Node. Neste momento, a versão mais recente é a 22. É muito importante, se você já fez algumas práticas de Node, etc., talvez você já tenha instalado. Se esse é o caso, precisa ser pelo menos a versão 20. Se você quiser... faz isso que a gente fez, né? Dá Node-v, confere. Se for versão 20 em diante, tudo bem. Se não, entra lá na página do Node e atualiza para você ter pelo menos a 20, ou se você instalar nesse momento que a gente está instalando, você vai ter a 22. Tudo Excelente. Perfeito. E como que a gente começa o nosso projeto? Vamos lá. Eu vou passar aqui um comando para você que ele vai parecer meio misterioso, mas a gente vai debugar ele. Tá. npm. npm? Isso, npm. Navio, Pato, Maria. Não tô brincando, vai colocar npm. npm init, init. Isso, espaço ES6. ES6? Escola Sapo 6. Uhum. E espaço hífen Y. Hífen Y. Isso, calma que vai dar tudo certo. Tá. Eu vou dar um Enter. Pode dar Enter. E tivemos aqui uma Olha aí, que vacilo, o que aconteceu? Melhor sair correndo? Não, calma, respira. Esse aqui é um daqueles pequenos desafios que a gente que é dev enfrenta dependendo do sistema operacional que você está usando. Talvez, se a pessoa digitou esse mesmo comando não no Windows, no Linux ou no Mac... Pode ter funcionado perfeitamente. Ótimo, tá. Vou numa explicação bem simples e breve aqui para não tomar muito tempo do pessoal. O que aconteceu é que o Windows tem dois ambientes de terminal. Quando a gente fala de ambiente de terminal, a gente está falando dessa tela preta com letrinha branca, né? Essa coisa meio Matrix. Pois é. No Windows, a partir da versão 10, passou a ter o terminal PowerShell e o terminal Command Prompt.
Para nós, devs, não interessa muito mergulhar nas diferenças entre eles. O que interessa é, o PowerShell tem mais requisitos de segurança, porque ele consegue fazer umas coisas bem poderosas na máquina. E por isso que ele não está deixando a gente usar esse comando. Para facilitar a nossa vida, a gente simplesmente vai escolher um outro terminal. Então é só vir aqui na parte de baixo do VS Code, onde está aberto o ambiente de terminal, clicar no símbolo de mais e escolher um outro. Aqui o Gui poderia escolher, por exemplo, o Git Bash, porque ele tem instalado na máquina dele esse terminal. Que é o Git e o Gui. Exatamente, o Git e o Gui, esses bons Gui amigos. terminal, Git terminal. Mas vamos em um terminal que eu sei que vai ter aí na sua máquina Windows, que é o Command Prompt. Então Ótimo. clica nele, Gui. Cliquei nele. A gente só mudou de terminal para conseguir executar o comando que a Ju ditou. Vamos digitar ele de novo para ver se vai. E aqui do ladinho ele ficou aberto, eu posso até deletar o primeiro, o PowerShell? Pode fechar porque isso não armazena dados, é legal. só um ambiente de execução. Fechou. Então aqui eu nem lembro o comando, vamos tentar de novo? npm... Isso, npm init, espaço init, espaço es6, espaço y... Não, hífen y, isso. Agora vamos testar. Pode executar. 3, 2, 1, foi. Ei. Ele tá pensando... Opa, mágicas aconteceram, hein? Eu não faço ideia, mas parece que deu certo. Não Parece, apareceu né? nada vermelho escrito, né, na tela, assim, indicando erro? Enquanto não estiver aparecendo essa parede vermelha, a gente está feliz. Rapidamente, o que aconteceu? O Node vem... quando você instala o Node, você instala junto com ele o que é o NPM. O NPM ele é um gerenciador de muitas coisas que auxilia o Node. Ele gerencia um grande repositório de código que a gente já vai acessar para conversar sobre ele. E ele também gerencia esses comandos que a gente dá no terminal, ou scripts também, né, que a gente chama. Então, toda vez que a gente escreve, por exemplo, a gente escreveu Node, "-v", sabia que era para executar, que era relativo ao Node. Quando a gente usa o NPM, ele vai acessar também uma série de ferramentas que ele tem que são ligadas ao Node, porque é ele que gerencia essa parte. Ou seja, pedir para o NPM init, iniciar, né? Normalmente é o comando que a gente dá meio padrão quando a gente quer iniciar um projeto. Esse 6 basicamente tá falando que esse projeto vai utilizar JavaScript moderno, que também é a partir de 2015, lá, umas mudanças que teve na linguagem, a gente quer utilizar a linguagem mais moderna. "-y" é só porque se a gente tirar esse "-y" de yes, ele vai fazer algumas perguntas de configuração que pra gente não precisa agora. E aí é exatamente por isso que a Ju está explicando que se você olhar para o lado ali, Gui, no seu projeto, apareceu um arquivo novo, que não foi você que criou. Não. Você nunca foi aí e deu o botão direito para criar esse arquivo. Quando a gente deu esse npm init para inicializar esse projeto e dizer que ele vai utilizar o Node, ele já começa a criar uma estrutura com carinha de Node, uma estrutura de projeto. E o que faz parte dessa estrutura? Esse arquivo package.json. Nossa, de novo, palavra difícil, vamos ter que... Calma, ele é só um arquivo que faz duas coisas. Ele descreve o nosso projeto, então que projeto é esse, em que versão ele está e assim por diante. E ele descreve também as dependências, as tecnologias que o nosso projeto usa, mas que não foi a gente que precisou inventar. Essa é uma parte muito legal, porque quando nós somos desenvolvedores, às vezes dá até uma vontade de sair criando tudo. Mas pensa bem, se o meu foco é criar um jogo onde dois personagens lutam entre si, para que eu vou ter que me preocupar em toda a parte gráfica física, que renderiza quando o boneco pula? Deixa isso para lá. Eu vou aproveitar o que outro dev fez. Então, nesse nosso caso, por enquanto, o que o nosso projeto sabe? Ele sabe duas coisas, que é para trabalhar com Node, beleza, e ele sabe que tudo que é externo a esse projeto que a gente vai usar tem que aparecer nesse arquivo package.json. Até aí, tá tudo bem? Tudo bem, eu acho que eu entendi. Então, na verdade, qualquer coisa que eu coloco nesse projeto vai ter que ficar descrito aqui. Exatamente. Porque eu vou precisar passar esse projeto para a Ju continuar, para outra pessoa que vai trabalhar com back-end dele, vai conseguir criar esse ambiente, né? A gente vai descrever. Exatamente. Beleza. A pergunta é, como que eu crio o meu servidor, gente? Esse é o objetivo. Vamos lá. Agora que a gente já tem um projeto Node iniciado, o que o Dé falou sobre dependências e o que a gente estava falando sobre o NPM, que eu falei que ele é um grande repositório de dados, quando a gente quer utilizar um pedaço de código que a outra pessoa já criou. Então, por exemplo, coisas muito comuns que a gente faz no dia a dia de desenvolvimento. Criar servidores, fazer validações, autenticação.
Crude, né? Validar Crude. CPF, pelo Validar amor de Deus. amor de Deus, não fala isso. Todas essas coisas que são muito comuns, a gente procura pedaços de código pronto, justamente porque eles já estão testados, a comunidade contribui, tira bug, etc. O mais famoso deles, nós vamos utilizar no nosso projeto e a gente vai primeiro instalar ele e depois a gente conversa sobre o que ele faz. Então, Legal. a gente vai abrir o terminal novamente, Bom, vamos lá para o comando que instala, Vamos. então. Qual é o comando que instala? npm, que é o nosso gerenciador de pacotes. Certo, então da mesma forma que eu peço, olha, eu vou ter um projeto Node, eu vou falar assim, npm, agora eu vou precisar instalar uma dependência. Exato. Tá, Avisou, npm, install, ou Install. i, se você quiser. Express. Express? Express. Assim. E-X-P-R-E-S-S. A gente não tá falando para ele instalar bem rápido, não é isso que tá Exato. acontecendo. NPM, instala Express. rápido NPM, não é isso? Não é isso. Express é o nome da ferramenta, porque a gente identifica essas dependências por nome. Elas às vezes têm nomes engraçadinhos. Uhum. Se você der enter agora em npm install ou npm express, o que vai acontecer? Olha Já aí. Ocorreu uma mudança na pasta do nosso projeto. Eu posso entender o que aconteceu? Olha só, ele falou que ele adicionou 65 pacotes. pacotes. Eu pedi para ele instalar o npm install rápido. Quer dizer, o Express, né? Instala o Express. Aí ele instalou os 65 pacotes. Ou seja, a impressão que eu tenho é que esse pacote depende de outros pacotes. Ele tem Exato. outras dependências. É isso E ele fez mesmo. isso em 2 segundos. Então foi Imagina rápido mesmo. nessa imersão, termos que sentar nós três aqui e a galera toda que tá acompanhando a gente. Instalar 60... 60 e pouco pacotes, ninguém ia aguentar. Não, ia da sexta-feira, acabou a imersão, a gente só Exato. instalou os pacotes. E aí, o Express entra nessa jogada também, Gui, porque a gente ia precisar criar o código de um servidor capaz de... Olha o trabalho. Não, vamos pegar uma coisa pronta. Já existe um módulo do Node que ajuda a gente a criar um servidor e servir aquilo que a gente quer. E servir nossa API, nosso back-end, o que quer que seja. Por isso que a gente instalou o Express. E curioso Exato. que ele deixa assim, ó, nas dependências lá da linha 30 do package.json, agora tem Express. E não Ele foi aparece. você que digitou. Não fui eu que fiz isso. Então, o que acontece? Se a gente quiser, de repente, tirar o Gui e mandar esse projeto pra gente, a gente pega esse projeto, a gente pode instalar o projeto e ele já instala tudo que tiver nessa lista de dependências, que a gente vai colocar outras coisas, e já vem junto, porque esse arquivo package.json, ele é um manifesto que a gente chama do projeto. Então, tem todas as informações lá, e não só pra gente acompanhar, mas também pro computador, pro Node, quando executar, saber o que tem que executar. Ju, como que a gente cria o nosso servidor? Eu tô, de verdade, assim, dentro de mim... É uma ansiedade, Tá, mas você vai Gui? falar assim, cara, assim, ó, deixa eu mostrar. Eu queria criar isso aqui, ó. Tipo, sabe quando eu mostrei pra vocês aqui, ó, tem o Alura Books, a página visual e tal, mas, ó, por detrás do sistema tem alguém mostrando aqui esses dados. Cara, era isso que eu queria. A gente já vai chegar lá. Eu só quero acalmar o seu coração e da galera que tá acompanhando, que pode pensar, nossa, mas tudo isso e ainda não tá funcionando? Na verdade, não foi tudo isso. A gente digitou 2 comandos só. A gente só instalou o Node, inicializamos o projeto e o segundo comando foi agora instalar o Express. Então a gente está conseguindo fazer uma coisa muito incrível escrevendo quase nada. Por quê? Vamos criar esse servidor. Ju, o Express é que vai ajudar a gente. O que a gente precisa em termos de código para a gente avisar que o Express vai funcionar como um servidor aqui? Bom, primeiro vamos criar um arquivo para Vamos. escrever nosso código? Eu vou criar um arquivo novo aqui, ó, clicar nesse Isso. botão New File. E qual é o nome que eu dou pra esse arquivo? Pode ser server mesmo, que é o nome classicão que a gente dá quando... Server classicão? server... Ah, Não. só server. Server.js. Normalmente é um nome padrão, né? A gente segue alguns padrões. Vamos chamar de server. Tá, eu vou Ok. só minimizar dos lados aqui, ó, Ctrl J, e ele vai tirar o Explorer, tá? Então, se o meu Explorer sumir do nada, eu apertei o Ctrl J. E do terminal, eu posso usar o Ctrl... Desculpa, gente, falei errado. Ctrl B para tirar ali o Explorer e Ctrl J para ele abrir o terminal. Beleza. Então, durante agora o decorrer, como a gente vai fazer isso várias vezes, eu vou fazer de forma automática. Tá bom. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer, instalamos o Express, é avisar que esse arquivo, esse módulo, né, ele vai usar. Então, vamos lá. Import Import, Express Express, from, from, e agora Express de novo, só que entre aspas. entre aspas, Express. Isso. Legal. Eu tenho Beleza. uma dúvida. Precisa ser aspas simples, aspas duplas?
Eu tenho minha preferência, mas... A sua preferência é polêmica? Não, minha preferência é dupla e a maior parte das pessoas prefere a simples. Mas Eu sou aspas duplas, eu só queria dizer, ó, tamo junto, soquinho. Não, então tamo juntos todos nós, velho, porque eu também vou de aspas duplas, então. Mas é legal você ter feito essa pergunta, Gui, porque algumas linguagens limitam. Sim. Então, uma dica que eu deixo pra galera é, a gente tá usando o Node aqui pra representar e criar um serviço, mas sempre que você for começar uma linguagem nova, faz essa pergunta que o Gui fez. Se não tiver um dev pra te ajudar, pergunta pro Google Gemini, olha, nessa linguagem posso usar tanto aspas duplas quanto aspas simples? Legal. E até aproveitando, o que essa linha mágica tá fazendo? Abre ali de novo a parte lateral do seu VS Code, por favor. Tem uma pasta que apareceu aí que não foi a gente que criou. Que é o Node Modules, Exatamente. Né? Quando a gente mandou o Express instalar, essa pasta foi criada sozinha. Nós nunca vamos precisar mexer nela. Eu só tô mostrando por curiosidade. Tá. Nunca a gente precisa mexer aí. Tá vendo que lá no meio desse montão de pastas, Gui, tem um Express? Ó, lá embaixo. Express. Isso! O que a nossa linha tá dizendo então? Olha, from em inglês é de. Então a gente tá dizendo assim, de dentro do módulo Express, que é o que tá nessa pastinha, você vai puxar algo chamado Express, que é o que a gente vai usar agora para criar o nosso servidor. Você tá de brincadeira. Vamos lá. O que eu faço agora, pessoal? Então a gente tem o Express nesse arquivo. Isso. Uma dúvida. Eu preciso usar ponto e vírgula? Não preciso? Resposta curta. Não, em 99,999% das vezes não vai fazer diferença, porém precisa. Em 0,01% vai precisar. Isso, você pode passar a vida inteira sem cair num caso de esquina, que a gente chama, num corner case que precise, mas é uma boa prática, é legal, porque senão você deixa pro Node decidir quando põe ou não, não é legal. E agora, o que eu preciso fazer? Bom, a gente já instalou o Express, a gente já importou o Express no nosso arquivo, agora a gente precisa usar o Express. Ah, tá. Vamos criar uma variável para isso, vamos criar uma variável com const. Tá. Se você fez o curso de nivelamento, você usou let para criar variáveis, a gente vai usar const, tem material extra aqui nessa aula dizendo a diferença entre os dois. Vamos chamar essa const de app, também é um nome meio padrão, igual. E agora a gente vai iniciar o Express usando a palavra-chave Express, abre e fecha parênteses. Ou seja, Express é uma função. E quando executar a linha 3, vai executar essa função e passar o resultado dela para dentro da variável app. E a gente consegue usar tudo do Express a partir de app. É como se esse app representasse o nosso servidor. Então você vai perceber que tudo que a gente for fazer, que é para nós dizermos, ó, servidor, faça tal coisa, a gente vai escrever o app na frente. Excelente. Exato. Bacana. Então agora a gente pode pedir para o servidor subir, como a gente disse. Então vamos lá, app.listen, de ouvir, né? Minúsculo, né? Tudo minúsculo, legal. L-I-S-T-E-N. O JavaScript faz diferença entre minúsculas e maiúsculas, então sempre tem que tomar cuidado. Legal. Listen é uma função também, então você vai abrir e fechar parênteses. Essa função, as funções elas recebem parâmetros, né? Então como a gente viu lá no curso de nivelamento. Essa função tem dois parâmetros. O primeiro vai ser um número. Vamos passar um número mágico aqui de 42. 3. Resposta de tudo. Esse seria um ótimo número, mas eu garanto que ele não funcionaria e já já a gente fala disso. Tá bom. Não é esse, né? Não, nesse caso não vai funcionar. Tá bom. 3.000. 3.000. Isso, vírgula. Agora a gente vai passar para o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é uma função, que a gente vai escrever a função aí mesmo. Então é uma função que não recebe nada, então abre e fecha parênteses. Vamos criar essa função com arrow functions, né? A função seta. Que é o igual e maior que. Abre chaves para a gente escrever a função. Dentro dessa função, vamos fazer o seguinte, vamos usar só um console.log para passar uma mensagem para a gente. Então, console.log. Aqui dentro a gente passa uma string, por exemplo, servidor escutando. Servidor escutando? Escutando. Eu escrevi certo? Escrevi, Escutando. né? Perfeito. Beleza, ok. E aí tá tudo certinho. Tá salvo o arquivo? Você só vai precisar Muito colocar importante. Ponto e vírgula em alguns lugares especiais, Gui, pra gente seguir o nosso combinado. Legal. Vamos lá na linha 3, onde ela termina, e vamos colocar um ponto e vírgula. Ótimo. Show. Agora, o que acontece é, na linha 5, ela é uma linha que só existe dentro da nossa função. Então vamos dar um ponto e vírgula nela. E a linha 6, ela é, na verdade, o final da linha 4, porque a gente começou a linha 4 e abriu uma função dentro dela. Então a gente vai pôr um ponto e vírgula aí para avisar que aquela linha acabou também. Legal. Beleza, a gente deixou uma linha extra, como também é um bom padrão.
E vamos lá. Vamos lá. O que agora a gente faz? Eu vou limpar aqui o terminal só para a gente visualizar melhor e eu quero executar esse código, né, para ver o servidor escutando. Eu tô achando que você sabe de Node, hein? Você tá usando a palavra certa, que é executar, né? Ju, quando a gente faz uma página só de front, a gente só abre no navegador para ele renderizar, ou seja, para ele entender os códigos e exibir. E o Gui usou a palavra executar. Por quê? Porque a gente quer que o Node, que nós tivemos ali nenhum trabalho para instalar, que ele interprete nosso código em JavaScript e que ele execute aquilo como um programa. Agora, na minha fala, eu já deixei umas dicas. O que a gente vai usar para executar o servidor? O Node? O Node. Então, o que a gente vai escrever? Vou escrever Node. Isso. Espaço. O nome do arquivo que a gente quer executar. Ótimo. Uma coisa muito importante para você prestar atenção aí no seu projeto, no terminal do Gui, tá mostrando o caminho onde o Gui criou a pasta dele. Então, ele criou a pasta dele no desktop e chamou a pasta dele de instalar, que é back, né? Quando você estiver no terminal, se você abrir do jeito que a gente fez, muito provavelmente você vai estar na pasta certa. Porém, sempre confirma se é a pasta mesmo que você quer, porque senão os comandos não vão funcionar. Tá, ótimo. Então a gente tem que estar, de fato, cliquei e arrastei pro VS Code para abrir aqui, aí ele já tem a referência do terminal certinho, né? Aí abre o terminal, a partir daí ele deve funcionar bonitinho. Beleza, posso executar? Pode. Então vamos lá, 3, 2, 1 e servidor escutando. Beleza, a gente digitou esse montão de código aqui. Que montão que nada, são 6 linhas. Com 6 linhas nasceu o nosso primeiro servidor, eu tô feliz demais, mas o que a gente fez? Não faço ideia, cara, eu não sei o que é um servidor. O que é um servidor, Não cara? sei, eu vou perguntar pro meu assistente Gemini, para que ele me fale o que é um servidor. Bora lá. Estou aprendendo programação. Pô, isso que você está fazendo é ótimo, que é dar contexto para ele entender como é para te responder, Isso. né? E acabei de criar um servidor. Mas o que é um Ótimo! servidor? Perfeito! Vou falar para ele usar palavras fáceis, tá? Tá Use bom. palavras fáceis e me explique com apenas um parágrafo. Ótimo. Enter. Vamos lá, Gemini, por favor, me ajuda que eu acabei de criar, mas eu não faço ideia. Então vamos lá. O que é um servidor? Eu posso ler rapidão isso aqui? Pode. Muito rápido. Imagine um computador, um supercomputador que fica ligado o tempo todo e serve de base para muitos outros computadores. Eu pensei na Google, né? Que é um computador. Também existem servidores. Isso. Ele armazena informações importantes como páginas da internet e disponibiliza para outros computadores quando solicitam. Aí, é esse parágrafo que a gente precisa e que ele revela tudo para nós. O servidor é um computador onde tem recursos que alguém quer acessar. Página, música, vídeo, foto, não importa. E quando ele se torna um servidor? Quando ele se torna capaz de responder solicitações. Então ele tem um monte de arquivo. A partir do momento que ele consegue ouvir alguém falando, ei, servidor, me dá esse arquivo, ele se torna um servidor. Vamos voltar para aquele código, Gui, que vai dar para entender exatamente como que o servidor está fazendo, ó. Na linha que a Ju falou para a gente digitar, a gente brincou do número mágico, que é o 3000. O que a gente está falando? A gente está falando, ei, app. Opa, app é o nosso servidor do Express. App.listen. Em inglês, listen significa ouvir. Então eu estou dizendo assim, ei, servidor do Express, eu quero que você fique ouvindo. Tá, mas eu quero que você ouça o quê? Tá vendo que dentro dos parênteses a gente botou esse 3000? Isso tem um nome super chique. Isso é uma porta. Olha que belo nome, uma porta. O que é uma porta? Uma porta é que nem quando você entra num prédio, quando você liga para reclamar que acabou a luz e aí fala assim, ei, digite 3 para você reclamar que acabou a luz. Digite 1 para a gente ir ali cancelar. Esses números são portinhas. Quando eu digito 3, para onde eu vou? Para o setor onde tem aquilo que eu busco. Quando eu estou dizendo 3000, o que eu estou dizendo? Eu estou falando assim, servidor, eu quero que você fique atento, porque a qualquer momento, pela internet ou pela rede, pode chegar alguém te pedindo alguma coisa. Mas olha, só vale se a pessoa chegar pela porta 3000. Tem um monte de portas, Gui, um monte de portas. Não existe nem decorar portas, isso não é um contexto, não é um conceito, é um monte de número inteiro. Nem precisa, né? Nem precisa, porque
Porque no caso do 3000 você não escolheu aleatório, né, Ju? No 3000 teve um porquê ali. Sim. Algumas ferramentas específicas, por exemplo, bancos de dados, o próprio navegador, serviços de autenticação e segurança, utilizam portas de número fixo e específico, ou entre porta X e Y. O 3000 é meio que uma porta que a gente usa no que a gente acabou de construir aqui. O que a gente acabou de construir aqui? O que a gente chama de um servidor local. Porque o servidor, ele tá na internet, ele é um computador, todo servidor é um computador, todo, até os que estão na nuvem também são computadores, porém, a gente construiu um no nosso computador, por isso que a gente chama ele de servidor local, ele está aqui com a gente, nós transformamos nosso computador em um servidor e usamos uma das portas que o nosso computador também tem, nessas milhares de portas, para abrir, a gente vai deixar essa porta aberta para quem quiser se comunicar com a gente, não pessoas, né, outros computadores. E a 3000 é uma porta meio padrão que a gente usa para desenvolver esse tipo de API e deixar ela aberta aí localmente. E o legal é, então, a gente mandou o nosso servidor ouvir. A partir do momento que ele ouvir nessa porta, o que a gente mandou ele fazer? Olha o que tem dentro da nossa função. Console.log servidor escutando. Então nós dissemos assim, ei servidor, fica escutando nessa porta e a função que você vai fazer desde o primeiro momento é mostrar essa mensagem. Mas não é exatamente aí que a gente quer chegar ainda. Não, na verdade a minha expectativa era algo assim, ó. Eu queria ter um determinado endereço, que aí o meu servidor vai lá e fala, o seu servidor tá de pé, fez alguma coisa. E a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar agora, inclusive. Vocês estão de brincadeira. Eu tô me sentindo ousado. Eu estou me sentindo Alguém ousado. segura essa criança, porque a gente tá com uma galera incrível acompanhando, com vocês dois aqui, a gente consegue. O que nós precisamos agora é de um caminho. A gente precisa falar, olha, você chega no servidor por este caminho, que nós vamos chamar de rota, e a gente vai dizer também o que o servidor responde, que é o que você está querendo, Gui. Você está querendo que apareça aquele JSON, aquele conteúdo todo? Isso é uma resposta. Ótimo. Então nossa tarefa vai ser agora, criar uma rota e definir a resposta que nós vamos dar. Vamos lá. Então, para eu criar uma rota, o que eu preciso fazer? Primeiro chamar app, App. que é onde tudo começa. E agora a gente vai dar app.get, GET, que é de literalmente pegar. A gente vai pegar algum recurso do servidor. Get legal. também é uma função. Essa função também tem dois parâmetros. O primeiro também é um texto, também é uma string, então pode abrir aspas duplas. Aqui a gente define literalmente qual é a rota que o nosso computador cliente, né, vai chegar para pegar o nosso dado, pegar a nossa resposta. A gente pode colocar só uma barra, sem mais nada, uma barra vazia. Isso significa que poderia ser, como todo endereço na internet, poderia ser barra GUI, poderia ser barra API, poderia ser outra coisa? Posso Poderia. deixar a API? Parece Pode que é mais deixar. chique, né? Vou deixar. Pode deixar. É basicamente a gente está definindo aqui que quando, o servidor está escutando, quando tiver uma conexão no nosso servidor, na porta 3000, nessa rota, a gente já vai ver como é que isso funciona, vai acontecer alguma coisa. E agora a gente vai para o vírgula, que a gente vai para o segundo parâmetro. Segundo parâmetro também é uma função, só que essa função recebe dois outros parâmetros. Então pode abrir. Abrir. Eu esqueci o nome disso. Parênteses. Beleza, a gente vai ter dois parâmetros aqui. O primeiro é REQ, R-E-Q, vírgula. O segundo é RES. Requisição e resposta. A gente já vai falar sobre requisições e respostas, vamos segurar a emoção. Arrow function, então saiu aí do parênteses. A gente vai abrir uma arrow function, abre chaves. E, como o Dé falou, o que a gente vai responder? A gente vai responder da seguinte forma. Res, de resposta, que é o que está lá na nossa função, ponto status. Status é uma função também, abre parênteses. Dentro desse status, a gente vai colocar um número mágico aqui, 200. Ah, tá. Você tá querendo 42, a gente uma hora vai fazer alguma coisa com 42 aqui. Segura que tudo vai se explicar. Ponto. Depois do 200? Depois do 200, ponto. Send, de enviar. Send também é uma função, abre e fecha parênteses. Então, dentro do send, de enviar, então a gente tem uma dica do que vai acontecer aqui. Então, a gente vai mandar uma resposta que tem status 200, a gente já vai falar dos status, e o que a gente vai enviar nessa resposta. A gente pode enviar um texto, por exemplo, imersão, boas-vindas à imersão, rota inicial. Acho que eu gostei do boas-vindas. Boas-vindas à imersão.
Isso. Boa. Beleza. Um ponto e vírgula depois dos Nessa parênteses linha, Ponto e aí. vírgula depois 9. aqui. Eu tenho uma pergunta. Eu vou precisar parar o meu servidor e executar meu servidor de novo? Já que eu fiz essas atualizações? Por enquanto sim, a gente vai resolver isso, mas por enquanto sim, porque a partir do momento que o servidor iniciou, ele não enxerga mais mudanças no código. Uhum, Como que a gente faz isso? Ctrl C. uhum. Não importa aí o seu sistema operacional, digita Ctrl C, a gente derruba o servidor, como a gente chama, Isso né? é comum, né? Derruba o servidor, sobe Derruba, o servidor. sobe, ele derruba, vai. O tempo sobe. inteiro. Então é o seguinte, né? Antes de eu subir o servidor mais uma vez, né? Não posso esquecer aqui a crase. Opa, esse aí tinha me escapado. Esse aí também, Então eu vou obrigado. aproveitar que você colocou a crase, bota um ponto e vírgula ali na linha 10 também, pra gente indicar que a nossa arrow function também foi encerrada e que a nossa chamada ao get também foi. Nesse momento, galera, a gente acabou de passar por um dos conceitos mais importantes quando a gente fala de desenvolvimento de front e back-end, que é essa ideia da requisição e da resposta. Me passa sua água. Claro que eu passo a sua água. Legal. Olha Isso- aí, ó. Isso daqui é o quê? Você fez uma requisição e eu te enviei uma resposta. Ah. Se eu quiser pegar alguma coisa de volta, eu também vou ter que fazer uma requisição. Então faz. eu Não, acho que porque é isso. agora a água é minha e a gente vai botar esse projeto para rodar aqui. Vamos Beleza. executar esse servidor Node aqui pra ver. Então Novamente, a gente repete, só quebrou, né, com Ctrl C e repete Legal. Node, Server JS, servidor escutando, não mudou nada, ele né? não mudou nada. Aqui, pra gente, visualmente, a impressão que tem é que tá a mesma coisa, Uhum. né? Mas pensa que a gente criou uma rota e essa rota, onde que a gente normalmente coloca coisas que tem barra coisas assim? No navegador, né, provavelmente. Vamos testar no Vamos navegador. lá no navegador. E agora, Gui, E agora, qual que é o endereço? isso que mata, né? Quando a gente acessa um site, www.google.com.br, tem um nome, um texto associado a um endereço que fica lá na internet, é um monte de número. Só que agora a gente quer acessar o nosso próprio computador. E que endereço é esse? Tem dois nomes padrões que a gente pode utilizar. Na verdade, um nome e um número. Ou a gente utiliza localhost, que significa o meu host local, meu servidor local, a minha própria máquina, ou a gente usa um IP padrão. Aí a gente entraria muito mais na parte de redes, 127.0.0.1, esquece esse IP, vamos de localhost, Ah, não, galera. vamos de localhost, pelo amor de Deus. Localhost. Localhost. A gente tem que informar a porta, porque o nosso servidor local tem X portas, pode ter. Uhum. Não, pode estar em um número de porta que a gente não sabe. Então, localhost, 2 pontos. 3.000. Localhost, 2 pontos. 3.000. Tudo junto, sem Que é espaço. aquele mesmo 3.000 que a gente Que a colocou gente lá no colocou código. lá. Isso, só que aí tem uma informação a mais, né? Que quando a gente criou a nossa primeira rota, o que a gente disse? Que ela tem que ser A barra. gente passou barra API. API. Então, depois do 2 pontos 3.000, Uhum, se eu achar aqui, achei o navegador, Aí, barra API. barra API. Se a gente der Enter agora, o que será que acontece? Então, eu tô na vamos lá, tô numa expectativa. emoção aqui. É pra fechar essa aula feliz. Caramba, eu criei um servidor que responde 3, 2, 1. Tá de brincadeira Olha comigo, aí. cara. Isso é muito incrível e talvez alguém que esteja assistindo pare e fale, não é tão incrível assim. Mas eu quero dizer por que isso é incrível. Esse dado que está sendo exibido aqui, bem-vindos à imersão, nós não digitamos numa página HTML. Isso veio direto do nosso servidor e está sendo entregue para nós. Tá bom, André, mas o que isso significa? Que daqui a pouco, nas próximas aulas, com novos poderes, a gente vai conseguir ligar o nosso back, talvez a um banco de dados, puxar esses dados de lá e devolver bonitinho, sem a necessidade de ter que mexer com HTML. Não, eu posso ter só um pequeno momento que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar lá no Instabytes, pode ser qualquer texto ali, mas eu quero colocar esse texto, ó. A Torre Eiffel ilumina Paris, tal. Eu vou voltar lá no meu código, vou colocar esse texto, porque eu quero que o meu projeto seja parecido com o projeto do mundo real, ó. Então, ó, vou dar um Alt Z só para ele... aqui, Alt Z. Não tá dando certo, qual que ele tá quebrando aqui, pessoal? Alt Z, meu Deus, o que que eu vou dizer? Ixi, também não sei. Bom, deixa Não sei. quieto. Vou dar um Word Wrap aqui, ó. View, Word Wrap, só para ele quebrar aqui a página. Isso. Beleza, ó. O que tá acontecendo? Eu só alterei o texto para pegar um dos textos que a gente tem real, lá que a gente usa na nossa aplicação mesmo. Vou parar o servidor, Ctrl C, igual a Ju falou, limpar aqui e executar mais uma vez, ó. Node Server JS. O Gui tá usando um recurso que a gente usa sempre, que é seta pra cima, seta pra baixo, pra ele ficar repetindo os últimos comandos, aí você não precisa digitar tudo de Isso, novo. ó. Em outras palavras, o que vai acontecer? Quando essa aplicação front-end falar assim, eu preciso dos dados, eles não estão direto estáticos lá no HTML. O dado, eu, como dev back-end, falei, olha, tá aqui.
E eu passei uma informação, né? Claro, que depois a gente vai pensar numa estrutura Exato, melhor para conseguir mandar essas informações para o front-end criar, né, todas as informações que a gente precisa ali na página. E estrutura é uma boa palavra, porque o que a gente vai fazer agora é criar justamente um dado estruturado para ter o primeiro gostinho de mandar para o servidor algo parecido com o exemplo que a gente viu do Alura Books. Boa, mas isso a gente não vai fazer hoje. A nossa imersão hoje já foi para explodir a cabeça, ficou simplesmente incrível. Pode ser, pessoal? Pode ser. Eu queria fazer uma coisa hoje que talvez anime o pessoal pelo que vem pela frente. Vai lá. Tem uma ferramenta muito legal que a gente já deve ter mencionado na aula de hoje, que é o tal do Google Gemini. É uma IA generativa e geralmente quando a gente usa o Google Gemini, a gente usa como você usou aqui, né, Gui? Uhum. Abrindo a página, digitando o prompt e tendo ali uma interação, o que já resolve um montão de problemas. Mas o que é legal é que a Google oferece o acesso ao Gemini através de uma API, que eu garanto que a gente vai se aprofundar muito na aula que vem. Mas basicamente a gente tem um jeito de integrar o Gemini à nossa solução, mandando perguntas para ele lá pelo back-end. Então, só para deixar esse temperinho e para você já garantir os próximos passos, vamos gerar uma chave que dê acesso ao Gemini. A gente vai guardar essa chave, porque nas próximas aulas a gente vai usar ela. A gente vai usar o Google Gemini dentro do nosso projeto. Exato. Vocês estão de brincadeira. Vamos lá, galera. Como que eu faço isso? Bom, pra galera que tá acompanhando a imersão, a gente já deixou um link pronto aqui, tá na descrição, tá fácil de acessar. Você já tá com o link aberto aí, né, Gui? É isso aí, ó. Então eu tô aqui com o meu link aberto do Gemini. O objetivo desse passo que a gente vai fazer é, de fato, integrar dentro da nossa aplicação Node, né, do servidor que a gente está fazendo, a inteligência artificial do Google. Esse é o objetivo final. O que a gente vai fazer agora é só pegar um acesso. Tipo uma permissão. É uma permissão que permita que a gente consuma esses recursos. Então, legal. Então, tem um botãozinho aí na sua tela escrito Get API Key, pegar a sua chave de API. Clica nesse botão. Uhum. Ele vai passar aqui uma série de informações relevantes para você, mas se você descer, tá vendo que tem um botão criar chave de API? Uhum. É isso que nós estamos buscando. Nós vamos registrar essa chave em nosso nome e o Google vai saber que toda vez que o nosso projeto acessar o Gemini, somos nós acessando. Clique em OK aí. Perfeito. Seleciona qual o projeto que a gente vai estar vinculado, né? Exatamente. Como a gente... Eu vou colocar aqui o projeto Generative Language Client, pode ser? Pode ser. Esse primeiro mesmo. E criar uma chave de API. Tá. Criar uma chave de API. Se a pessoa provavelmente não tiver nenhum projeto, vai pedir para criar. Isso. É bem tranquilo. Aí ele falou aqui, ó, suas chaves de segurança, não compartilha esse código com ninguém. Quem tentar usar a minha chave aqui já não vai dar mais, né? Já não vai dar, porque espero que você derrube ela quando também, a gente eu usar espero que eu imediatamente. Não, você vai guardar essa chave num lugar muito especial. Grava num arquivo, anota ela, porque senão quando nós formos fazer a integração, vai faltar alguma coisa. Eu vou mandar lá no grupo da família. Tá ótimo, então, é bem seguro. Ótimo lugar. Ambiente seguro. Ó, eu posso guardar ela no meu projeto? Pode. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo TXT, pode ser? Pode, depois a gente vê Isso. se essa abordagem funciona bem. Tá, eu vou chamar... Qual nome eu posso dar para esse arquivo? Chave API. Boa, chave-api.txt. E vou só dar um Ctrl+V daquela chave. Vamos fazer uma coisinha muito rapidinha? Vamos. Pra galera? Vamos. Aproveitar esse momento que a gente está criando arquivo. Cria um arquivo a mais aí, por favor, Gui, aí na raiz do nosso projeto. Chama esse arquivo de .gitignore. .git ignore, tudo junto. Isso, ele tem que aparecer um símbolozinho de losango. E agora a gente vai colocar duas informações nesse arquivo. A primeira a gente vai escrever node_modules, exatamente igual ao nome da pasta que o Node criou pra gente. Uhum. E a segunda a gente cria chave-api.txt. Chave-api.txt. Legal, são os tipos de arquivos que a gente não quer que o GitHub, na hora que a gente for subir esse projeto, mande. Você não quer espalhar sua chave de API por aí, né? Se você já tiver trabalhado com Git e quiser salvar o seu projeto, agora fazendo isso, você pode subir o seu projeto, salvar ele para não perder, que a chave da API, no caso do Gui, a chave de API não vai ser mandada para a internet,
E o Node Modules também não, porque o Node Modules, ele foi instalado, eles são arquivos instalados localmente no seu computador. Você não manda eles para o seu repositório, porque toda vez que você instalar o seu programa no seu computador, ele vai puxar novamente isso. Essa pasta, ela só existe dentro do seu projeto. Excelente. Pô, fizemos coisa pra caramba hoje, mas também, repito, digitando muito pouco em tudo que a gente fez. E essa que é a magia de estar usando as linguagens que a gente está usando e de estar utilizando as ferramentas que a gente está utilizando para facilitar o fluxo de criar aqui um back-end, né? É isso aí. E se você chegou até aqui, você não pode esquecer que nós temos, além das aulas que são muito incríveis, uma comunidade no Discord com pessoas de diferentes níveis de programação, pessoas que estão em transição de carreira, devs com bastante experiência, que vão nos ajudar a criar uma comunidade incrível durante esse período de imersão, que é praticamente, como o Paulo gosta de falar, né, um marco da tecnologia, né? É isso. Então, ó, eu espero que você tenha gostado dessa aula, lembrando que, para que você tenha acesso ao seu certificado, é necessário que você assista todas as aulas da imersão. Se você finalizou a aula de hoje, ó, um passo importantíssimo já foi dado, e eu espero que você tenha se divertido e aprendido bastante. Lembrando que amanhã tem mais. Amanhã tem mais, eu já tô animadíssimo, então a gente se vê amanhã, né? Amanhã a gente tá junto. Falou. Tchau, tchau.